você prestou ali, se você prestou ali, não pode incidir ICMS. Tá? Se está naquela lista, não é ICMS. Mas o material tem que ser segregado da base de cálculo. A não ser... Ele vai escrito o valor de materiais. Isso. Mas mantendo lá na coluna outros. Já que a gente está falando de ISS, vamos falar mais um pouquinho do ISS. Tem mercadorias que se agregam ao serviço prestado. Por exemplo, o pintor, você contrata um serviço de pintura na tua casa. Fulano, vem aqui pintar minha casa. Quanto você cobra? Eu cobro R$1.000. Tá bom. Ele traz a tinta dele. E pinta a parede. O serviço não poderia ser executado sem a aplicação da tinta. Então o serviço se incorpora ao serviço. A tinta se incorpora ao serviço. Aí ele não pode segregar da base de cálculo, não. Porque o material foi consumido para que ele pudesse prestar o serviço. Aí você orienta ele para ele comprar a tinta, pedir para a pessoa pagar separado para ele emitir só o valor dele. Isso, exatamente. Um bom contador. Aí, beleza. Tá. Então, pronto, o gerador já foi, base de cálculo já foi, alíquota. Percentual ou valor fixo que será aplicado sobre a base de cálculo para o cálculo de um tributo. Então, é um percentual ou um valor fixo. A gente está muito acostumado só com percentual, mas existem situações em que a alíquota é um valor fixo. Falta de valores, por exemplo, lá da Receita Federal, na entrada de mercadoria importada. Então, é um valor. E se chama alíquota ad valorem. É uma alíquota especial. Mas a gente está acostumado muito só com percentual. Tem outro simples também, né? Que em faturas abaixo de 120 mil paga 63. Isso, outro exemplo ótimo. Aumentou esse valor. As alíquotas em percentual são mais comuns em impostos, né, como falamos, e as alíquotas em valor ocorrem mais em tributos como empréstimo compulsório, taxas e contribuição de melhoria. Alíquotas em percentual e alíquotas em valor. Em valor, então. Valor é valor fixo. Define na lei o valor. Para escritórios de contabilidade inscritos no Simples, a alíquota mensal é R$ 62. Se não faturar acima de 120. Sim. Tem a limitação lá da base de cálculo, isso mesmo. Tá? Agora vamos ver competências. Competência é a permissão dada pela Constituição para que o ente tributante possa cobrar os impostos. Então lembram que eu falei lá que os impostos têm que estar todos eles previstos na Constituição, senão eles não podem ser instituídos. Né? Da mesma forma a competência. Eu instituo o imposto e digo quem é que vai cobrar aquele imposto. Então, nós temos a competência federal, competência tributária cedida para a União, temos a competência estadual, cedida para o Estado, e a competência municipal, cedida para o município. Agora vamos ver os impostos. Quem são esses impostos? Quantos são e para que eles servem? Né? A gente está acostumado a ouvir aí, nós temos mais de 60, 80 espécies tributárias. Né? No Brasil se cobra mais de 80 impostos. Isso não é verdade. Existem várias cobranças, mas não é imposto. Imposto é só o que está aqui. Nós temos os impostos sobre comércio exterior, temos impostos especiais, que não tem nada ainda previsto aqui, sobre o patrimônio e renda e sobre a produção e circulação. Vamos ver primeiro os impostos sobre patrimônio e renda. Nós temos o ITR, Imposto Territorial Rural, o IPTU, Imposto Predial Urbano, o ITBI, que é o de transmissão de bens, e o Imposto de Renda, pessoa física e jurídica. Então aqui são os impostos sobre patrimônio e renda. Depois nós temos os impostos sobre produção e circulação de bens e serviços. É o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e o ISS, Imposto sobre Serviços. Né? Comércio exterior, Imposto de Importação, Imposto de Exportação. Então vejam que os impostos, eles estão relacionados com atividades. PIS/COFINS não é imposto. Não é imposto? Não, PIS/COFINS são contribuições.
Ok. Agora nós vamos estudar cada imposto. Vamos passar rápido pelos impostos que não estão diretamente ligados à nossa atividade e vamos nos deter lá mais para frente. Então a gente vai estudar em cada imposto qual é a característica dele, de quem é a competência, qual é o fato econômico que dá origem à hipótese de incidência, o fato gerador e a base de cálculo. Tudo isso daqui tem que estar previsto em lei. Tá? Então, imposto sobre importação. O imposto de importação é o imposto que o governo cobra de produtos que vêm do exterior. A gente fala importação e exportação do exterior, aqui é II, Imposto sobre Importação. A gente fala em importação e exportação, vem direto na cabeça exterior, né? Imposto de importação. Então, importação e exportação é com estrangeiro. Na verdade, o que é imposto? Imposto sobre produtos industrializados. Mas a exportação pode acontecer internamente também. Um estado exportando mercadorias para outro. Então, não é incoerente falar de exportação e importação de serviços dentro do território nacional. Tá? Mas aqui é comércio exterior. Então, qual é a característica desse imposto? É regulatório da economia e não está sujeito à anterioridade. O que é regulatório da economia? Se eu determino, por exemplo, que, digamos que numa crise falta trigo, né, no país, não tem produção suficiente para fazer pão, o governo vai e abaixa a alíquota de importação do trigo para zero, para poder suprir o mercado. Então intervém na economia, é regulatório. Tá? O governo vai e decide que, nossa, está entrando muito carro importado aqui, está estragando a economia nacional, está arrebentando com as empresas automobilísticas instaladas aqui. Vamos aumentar o IPI para carro importado para 30%. Aí tem aquela chiadeira das importadoras de automóvel, né? Mas o governo achou que tinha que regular a economia. Achou que estava interferindo negativamente aí no mercado automobilístico. Ele não está sujeito, não está sujeito à anterioridade. O governo pode a qualquer momento decretar aí aumento ou diminuição de alíquota. Né? A anterioridade é um instituto do direito tributário que obriga a lei tributária a ser vigente a partir do primeiro dia do exercício seguinte a que ela foi aprovada. Então vai lá o Congresso, estuda aumento do ICMS, por exemplo. O Congresso não, a Câmara. Né? Estuda o aumento do ICMS e aprova uma lei em julho. A alíquota não pode ser majorada, nem a base de cálculo em julho mesmo. Ela tem que esperar vencer o período para só a partir do 1º de janeiro do período seguinte implementar o aumento. Isso é anterioridade. O II não está sujeito à anterioridade. Por quê? Porque se ele tivesse sujeito à anterioridade, ele não seria regulatório. Né? Se o governo tivesse que mandar para a Câmara o projeto e tal, e só no ano que vem aprovar, para só daí a 2 meses se sentir os efeitos econômicos, né, do aumento, não teria sentido essa coisa do regulatório. Claro? Competência, união. Não. Vocês vão ver essa palavra união aqui na maior parte dos tributos. Tá? Porque 70% da arrecadação nacional vai para a União. É o maior ente arrecadatório do país. Fato econômico. Qual é o fato econômico? Importação de produtos estrangeiros. Mas olha só, a importação não é o fato gerador. Não é. Ela tem que entrar no território nacional para eclodir o fato gerador. Então eu importo, faço lá a minha DI, faço o pedido lá para o fornecedor lá no exterior, dou entrada na CACEX, faço todo o procedimento, mas o produto não entrou no território nacional. O governo pode me cobrar imposto antes disso? Não. Só quando ele entra no território nacional é que tem o fato gerador, e aí sim. É a liberação na alfândega da declaração de importação, a DI, que me obriga a pagar o imposto de importação. Base de cálculo. Olha só, base de cálculo é o preço do produto ou a definição em pauta de valores. O fisco vai lá e determina, olha, o valor para importar um notebook assim assado é tanto. Está definido em pauta de valores. Né? Ou ele define o valor do notebook, então não adianta você trazer uma nota lá de uma loja de Nova York em que está escrito $500,
e na verdade a pauta do fisco é $1.000. Então não adianta nada você comprovar com um documento, que vale a pauta de valores. E sobre isso ou incide um valor, a alíquota de valor, ou incide o percentual, ou o preço do produto. Ok? Esse é o imposto sobre importação. Imposto sobre a exportação. Também é regulatório da economia, também não está sujeito à anterioridade, é de competência da União. O fato econômico é diferente do fato gerador. O fato econômico é a exportação para o estrangeiro dos produtos. Então, eu contrato um fornecimento com uma empresa lá fora. Contrato, preparo o produto e tal. Essa contratação não é o fato gerador. É só quando efetivamente a mercadoria sai do território nacional que incide o imposto de exportação. Que, para falar a verdade, é zero para quase todos os produtos, né? A exportação tem, eu acho que está até na Constituição, ela é imune a impostos, para incentivar o comércio exterior. Entrar divisas estrangeiras no Brasil. Eu não conheço, não me lembro de nenhum produto que está sujeito a imposto sobre exportação. E a base de cálculo também é o preço do produto por definição em pauta de valores. ITR. ITR é um imposto, vocês conhecem o ITR? Imposto Territorial Rural? É como se fosse um IPTU, só que É como se fosse um IPTU da propriedade que está localizada fora da área de competência do município. Então era rural mesmo. É o mesmo tema, né? Competência da União, fato gerador é a propriedade. Se eu tenho a propriedade, acontece o fato gerador fora da zona urbana do município. Tá? Então não se confunde com IPTU. ITR é rural, IPTU é urbano. Base de cálculo, valor fundiário e o contribuinte quem é? Proprietário de área. Tudo isso definido em IPTU. IPTU é a versão urbana do ITR, competência do município. Pô, até que enfim teve um ente aqui que não é a União. Né? Competência município, fato gerador é a propriedade localizada na zona urbana do município. Base de cálculo é o valor do imóvel, definido na pauta de valores lá da entidade, do ente, né? Caso GDF, e o contribuinte é o proprietário do imóvel. Agora, o que é zona urbana do município? É que não é rural. está dentro do município. Pois, é com a definição prática. Mas o que define a zona urbana do município? São as melhorias que o município leva até as suas fronteiras. Então, está definido lá na lei do município qual é a dimensão do seu território, né? Mas se as facilidades como luz, água encanada, telefone, sei lá, todas as facilidades não forem estendidas para as fronteiras, é possível de haver questionamento, né? Então, zona urbana, tudo bem, está definido na lei do município, mas ele também precisa de levar os benefícios para a urbanização, asfalto, luz, água encanada, etc. Zona territorial urbana, olha só, está aí escrito. Para os efeitos do imposto, entende-se como zona urbana a definida na lei municipal. Então, tem que estar lá definido na lei municipal. Observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos, olha só, os melhoramentos, indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes. Então, ou tem que ter meio fio, calçamento, ou tem que ter, aliás, 2, né? Tem que ter meio fio e abastecimento, ou abastecimento e sistema de esgoto, ou sistema de esgoto e rede de iluminação, enfim, a combinação desses, 2 no mínimo, escola primária. Ok? A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, quer dizer, está lá a fazenda, não está? Então, vem o prefeito e declara, ó, aquela partezinha da fazenda vai ser urbanizada. Então, não adianta a União cobrar ITR sobre aquela partezinha lá da fazenda, eu vou cobrar o IPTU. Né? Percebeu a bagunça que é isso, ITR, IPTU? Volta e meia bagunça lá de quem é o competente para cobrar o imposto. Então vamos lá, transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, o ITBI. Lembra do ITBI? Conhece o ITBI? É antigamente chamado Imposto da CISA. Né? Ele incide aqui, ó, a competência dos estados, para começar.
O fato gerador é a transmissão do domínio útil a qualquer título, né? Então, eu vendi um imóvel ou vendi um direito real de bens imóveis, então incide o ITBI, é pago para o Estado, não o município, para o Estado. Qual é a base de cálculo? O valor venal do bem. Não é aquele valor que você vendeu, é aquele valor que está lá na pauta de valores, no lançamento do IPTU. Essa aqui é a base, né? Contribuinte é qualquer das partes conforme a lei tributária. Então pode ser o comprador e pode ser o vendedor do imóvel. Ok? Eles combinam ou está instituído em lei? Tem que estar instituído em lei. Agora, a lei pode deixar livre para decisão. Normalmente é quem está comprando. Né? Quem está comprando paga o ITBI. Aqui no DF é 2% disso? Aqui no DF é 2%. 2% Isso do valor do incide imóvel. também sobre as propriedades rurais, né? O rural, bom, é competência do Estado, sim, incide. Propriedade rural também. Porque aqui é outro fato gerador, né? É outro fato gerador. É a transmissão. E lá no ITR é a propriedade do imóvel. Se for doação, paga o ITBI do mesmo jeito. Se não estou vendendo, estou doando, paga o ITBI também. Aliás, eu vou propor para vocês um programinha. A contribuição de melhoria, lembram da contribuição de melhoria? Não é imposto, né? É uma espécie tributária, não é imposto, né? Ela está orientada para imóveis também, não está? Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? Lembra? Valorização. A valorização. A valorização do imóvel decorrente da obra pública, né? E o IPTU? Qual é o fato gerador do IPTU? É o valor do bem. Qual que é a base de cálculo? Desculpa, a base de cálculo. É o valor do bem. É o valor do imóvel. É o valor do imóvel. Qual é a diferença sutil aí? É valor e valor. Mas o valor da melhoria fez Sobre valorização. sobre o valor já do imóvel. É a valorização. É a valorização. Aqui a base de cálculo é a valorização. Não o valor do imóvel. Tinha 100 Perceberam a reais. diferença? Valorização e valor do imóvel. O valor do imóvel é PTU. A valorização é a valorização. Isso, é a contribuição de melhoria. Eles acham que todos os órgãos programam tudo. E tem o seguinte, então, peraí, aí eu coloco mais uma questão para vocês. No ano que vem, o GDF vai lá e estuda a pauta de valores para bens imóveis aqui no DF, né? E resolve aumentar a base de cálculo em 20%. Pega lá e reajusta o valor dos imóveis. Isso é valorização? Não. Não, é reajuste só. Aumenta o imposto? Aumenta. Precisa estar na lei. Aumentar. Se aumentou a base de cálculo, aumentou o tributo. Não está previsto em lei. Ok? Imposto sobre a renda. Poxa, bom imposto de renda. Ok. Qual é o fato econômico do IR? Renda do capital, do trabalho ou de ambos. Proventos. Qualquer acréscimo patrimonial. Ou seja, tudo que foi acrescido ao seu patrimônio está sujeito ao imposto de renda. Tudo. Tem alguma coisa que vocês imaginam que seja acrescentado ao patrimônio e não tem incidência do imposto de renda? Então anotem aí um trabalho para casa, de pesquisa. Quais são os rendimentos do capital trabalho ou os proventos que não são englobados no fato econômico do imposto de renda? O IR é um imposto muito importante, então a gente vai estudar ele bem detalhado. Eu só coloquei ele aqui, então vamos passar todos os impostos e depois vamos estudar o IR com calma. Tá? Competência da União, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, né? Então, a aquisição de uma herança, por exemplo, boa ideia. Eu recebi uma casa, incide imposto de renda sobre essa casa? Eu acho que não. Não. Se Por for quê? herança, não. É herança. É herança. Suponha que seja herança. Foi uma aquisição para o patrimônio, não Mas foi? é considerado como se fosse uma doação? Não é bem isso. Coloca a palavra mágica. Disponibilidade econômica ou jurídica. Não envolveu valor Só se eu vender essa casa. É. Né? Não envolveu valor físico. Não tem disponibilidade. Material. Eu recebi, mas
Já pensou, se eu recebo a herança, já tenho que pagar direto em cima da casa? Então, que herança é essa que eu recebi? Eu recebi um problema. Herança não É igual você ganhar um carro sem vir com IPTU, com IPVA e emplacamento, tudo, né? Se for um Porsche, você tá lascado. Esse presente eu não quero também não. Base de cálculo, montante real, arbitrado. Olha só, já ouviram falar disso? Qual a base de cálculo do IR? Montante real, arbitrado ou presumido, lembra? Lucro real, lucro presumido. O arbitrado não existe mais. Arbitrado existe. Arbitrado é quando o fiscal entra na empresa, senta aqui e fala, vamos ver aí. O que está sendo... Passa aí material, aí lá, é 10 mil de imposto de renda. Ele arbitra. Ele faz os cálculos dele e Por aplica. exemplo, Arbitrado. deve ser arbitrado. Não, arbitrado é a presença do fiscal na empresa. Tem que estar... É de ofício. Tem que ser o juiz, né? É fiscalização. Você está com fiscalização. Aí é arbitrado. É arbitrado, não é arbitrário. É o cara que chega aqui e diz quanto você deve de imposto. Aí a gente está olhando aí, isso é válido para os dois tipos, né? O RPJ é pessoa jurídica e o PF pessoa física. Isso. Essa base aí de... Não, aí não. Aqui é para PJ, né? Você não tem, na pessoa física, você não tem montante arbitrado ou presumido. É o real. Você declara lá quanto você ganhou. E declara lá quanto você teve de despesa médica, de uniforme, de educação. Você está apurando o lucro real da pessoa física. Mas o cara só não envolveu e depois no... É a malha fina. Aí o fiscal Mas vai aí lá e vai arbitra. calcular, Aí, mas na então, cai na verdade... mesma situação, então. Ah, bom, mas nesse Não, caso... mas não entra, Aí é aí, não diferente. entra na declaração, não. Isso é um pagamento, um DARF que você paga a parte e tal. Na verdade, você é chamado a prestar informações quando você ganha na área física. Vocês não falam da chamar pessoa uma multa, física. né? Ele tem que chamar você para prestar declaração de informações, você na frente dele não conseguiu, aí sim, ele pode te atuar. Aí ele pode te arbitrar. Mas... Isso se chama arbitrar. Ele arbitra o valor para você. Aí você vai discutir. Por que é arbitrado? Porque é vontade do fisco. Aí você vai discutir. Não, que eu tenho Foi um erro. O contribuinte é o titular dessa disponibilidade. IPI. Quantos faltam aqui? Não dá para terminar hoje. Vamos ver. IPI. O IPI é regulatório da economia. Então ele não está sujeito à anterioridade. Quais eram aqueles lá que não estão sujeitos à anterioridade? O imposto sobre importação, exportação, IPI agora, 3. A gente vai ver mais um, são 4 espécies. Tá? Esses aqui são regulatórios da economia. Ó. Então o governo decide aumentar ou abaixar. Eu dei aquele exemplo das importadoras. Né? Competência da União. Característica dele é não cumulativo e é seletivo. O que é não cumulativo? Não cumulativo significa que eu posso aproveitar o imposto das etapas anteriores da circulação econômica. Então eu tenho crédito do IPI. Do mesmo jeito que no ICMS eu tenho crédito, no IPI também eu tenho crédito. Então, se eu sou contribuinte do imposto, eu aproveito o IPI da etapa anterior e jogo na minha contabilidade. Então, quanto eu devo de IPI é o que eu vendi, menos o que eu comprei, alíquota aplicada. Né? Então, é por isso que é não cumulativo. É aproveitamento do crédito do imposto das etapas anteriores. Isso para o presumido e real, o IPI é não cumulativo. O presumido do IPI... Não, o IPI incide. Tem que calcular a parte. O IPI tem que fazer a Tem que calcular. apuração. O lucro presumido serve para PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Só. ICMS e IPI, então tem que fazer a Por apuração. quê? Porque é lucro. É lucro. É imposto de renda. Não é imposto de produtos industrializados. Né? Então ele é seletivo. Por que ele é seletivo? Porque de acordo com a importância econômica do bem, o imposto pode ser graduado. Então se o IPI sobre, por exemplo, carros de baixa potência, por exemplo, é de interesse do governo incentivar a economia, então abaixa o IPI. Então ele é seletivo, de acordo com a necessidade pública. Tá? Aumenta ou diminui o imposto. Para perfume, por exemplo,
que é um bem supérfluo, é 25% de alíquota. E, por exemplo, eles estão abaixando a linha branca agora porque tem um problema de energia, né? O Brasil tem um problema de energia, não consegue produzir tanta energia quanto a gente está consumindo. E os produtos novos consomem menos energia, então eles abaixaram para ganhar lá na energia elétrica. Isso, por isso que ele é seletivo. Fato gerador. Desembaraço aduaneiro para bens importados, saída do estabelecimento produtor, quando sai do estabelecimento, e a arrematação para bens que foram colocados lá na asta pública. Base de cálculo, preço do produto mais acréscimos, frete, seguro e outros. Despesas acessórias. CMS, vamos terminar depois, né?